de Polícia Civil. Delegado, como vocês chegaram até eles? Até ele? Ô, Natália, nós tivemos conhecimento aqui na delegacia que havia aqui no setor de Jataí que uma senhora mantinha uma creche com característica de creche particular, ou seja, ela tomava conta de crianças da vizinhança, né? E uma dessas crianças, ao ir ao banheiro, reclamou, chegou até a gritar por dor na região genital. Então iniciamos as investigações, ouvimos algumas pessoas de início, o apoio da doutora Paula, que é a delegada com atribuição na área da infância, né? Desenvolveu o trabalho, foi pedida a prisão e hoje, agora de manhã, nós conseguimos cumprir. São ao todo, até o presente momento, 4 crianças que foram submetidas aí a algumas situações de abuso sexual. E qual foi a reação dele, delegado, perante toda essa situação? Liana, a reação é uma reação de ficar quieto, né? Mas o próprio silêncio dele e a manifestação corporal já está demonstrando que realmente essas práticas ocorreram, né? Com certeza agora ele vai ter o apoio do advogado, o advogado vai ver a melhor maneira dele se portar. Mas de toda forma, para a Polícia Civil, as investigações possuem provas robustas, são vários depoimentos, várias provas testemunhais que indicam que ele fez isso com as crianças, que indicam que coincide até mesmo a questão de posições, que são as mesmas posições, as mesmas maneiras. Enfim, um crime horrível que a Polícia Civil não poderia ficar observando sem tomar nenhuma atitude. Então, os delegados aqui assumiram essa situação e executaram essa prisão nesta manhã. Qual vai ser o andamento agora? O que vai acontecer com ele? Vai ser recolhido, vai ser ouvido, né? Nós vamos verificar a versão dele, ele vai ser recolhido na prisão. A doutora Paula Miotti continuará nas investigações e com certeza no final, pela nossa experiência, será condenado. Doutor André, acredita que pode haver mais crianças? Com certeza, sabe? Nós temos o nome de uma 5ª criança já, e depois que os meios de comunicações veicularem essa situação, com certeza nós teremos várias visitas aí de outras possíveis crianças que foram vítimas aí desses abusos. Doutora Paula, a senhora ouviu as crianças? Sim, as crianças foram ouvidas e confirmaram essa situação, até mesmo porque esses crimes que envolvem abuso sexual, a palavra da vítima é muito importante. Ela ganha muito importância porque são crimes que são cometidos assim no recôndito do lar, geralmente não tem testemunhas que presenciam esse tipo de violência, então a palavra da vítima é muito importante. E nesse caso em específico, a gente percebe que as vítimas narram, até mesmo como o doutor André falou, um modus operandi por parte do autor muito similar. Então você vê que são crianças que residem em locais diferentes, têm genitoras diferentes, mas narraram a mesma situação de abuso com semelhanças no modo como esse autor pratica esses fatos. Então todo esse quadro, a palavra dessas crianças afirmando sem nenhuma dúvida, de maneira contundente, que esses abusos vinham acontecendo há anos. Não foram um dia que elas foram molestadas, elas foram abusadas durante anos e ficaram em silêncio porque eram ameaçadas de morte por esse autor. As mães delas eram ameaçadas, e o autor falava que caso elas denunciassem esse fato para a polícia ou contassem para alguém, ele mataria a mãe delas. Então, assim, é algo que deixou essas crianças muito traumatizadas. Nós temos uma dessas crianças que foi vítima, inclusive, que ela tem dificuldade até de fala. Você pergunta as coisas para ela, tem dificuldade de comunicação. Outras têm dificuldade de ter qualquer tipo de contato com indivíduos do sexo masculino, tem medo. A hora que chega algum homem próximo a ela, ela tem medo. A mãe narra da dificuldade social que essa criança tem. Então, assim, são fatos muito graves que causaram sequelas e traumas dessas crianças de maneira muito contundente e que talvez vão permanecer com elas pro resto da vida. Então, assim, é um crime muito grave que realmente merece uma boa punição. Agora, essas crianças terão que ter um acompanhamento psicológico. Terão. Algumas, inclusive, já estão fazendo atendimento psicológico. Nós temos uma dessas vítimas que já há mais de um ano já vinha se submetendo a tratamento psicológico pelo desvio de comportamento que ela apresentava. Apresentava muita irritabilidade, muito medo de qualquer pessoa do sexo masculino, ela tinha dificuldade de se relacionar também com outras mulheres, assim, com coleguinhas assim, de sala, ela tinha muito medo. Então, assim, já há algum tempo a mãe percebia que ela estava tendo um transtorno de comportamento, só que ela não sabia dizer qual que seria a origem desse transtorno. E aí depois, com que ela teve coragem e realmente contou os fatos, aí a mãe entendeu e elas já estão sendo encaminhadas para tratamentos psicológicos. Doutora Paula, ele praticava esse ato, era dentro da casa dele, dentro da residência, era uma creche? Era, na verdade, uma residência em que a esposa dele cuidava de várias crianças. Então era como se fosse uma creche, né?
E durante os momentos que ele ficava sozinho, provavelmente que ela ia fazer algum serviço doméstico, ele ficava sozinho com as crianças, ele já se aproveitava para praticar esses abusos com elas. Ela não tinha conhecimento do esposo fazendo isso. Até o momento, o que a gente apurou é que ela não tinha conhecimento dos fatos, mas a gente está realmente levantando outras provas, porque se ela tivesse conhecimento, se ela tem conhecimento, ela vai responder por ele pelo mesmo crime, porque ela tinha um dever de estar cuidando dessas crianças. E de que forma ele conseguiu induzir essas crianças a este ato? Na verdade, ele aproveitava dos momentos que estavam sozinhos com essas crianças e passava a mão no corpo delas. E logo em seguida ele já as ameaçava. Então ele conseguiu o silêncio dessas vítimas por meio de ameaças. Elas ficavam muito assustadas. Ele nunca chegou a oferecer nada em troca dessas carícias. Pelo contrário, ele já chegava e usava a força física, né, a diferença de força física que ele tinha para praticar esses abusos contra essas crianças. Doutora Paula, os atos deles eram somente em questão de passar a mão no corpo ou chegou a ter conjunção carnal? Não chegou a ter conjunção carnal. Isso é até importante, que às vezes as pessoas imaginam que se não há conjunção carnal, não há o estupro. Não há essa necessidade pela nossa legislação. Uma simples passada de mão no corpo da vítima já caracteriza um ato libidinoso e é passível de punição. Doutora Paula, foi através de denúncia que a polícia chegou até o autor? Foi através dessa primeira vítima que narrou que estava sendo, né, que tinha dores na vagina, e aí a mãe foi conversando com a criança e conseguiu descobrir. A partir disso, tornou uma cadeia. E a gente foi conseguindo encontrar as outras crianças, foi ouvindo outras crianças. E em relação à localização para a realização dessa prisão na data de hoje, já havia sendo feito um monitoramento com o auxílio de alguns populares também, de algumas informações. Aí, com a ajuda do doutor André, do agente Donizete, foi tido sucesso no cumprimento desse mandado de prisão.